Olá pessoal, tudo bem? Estamos no restaurante La Bodeguita. Preparamos um videozinho da nossa esteira de sushi. Para você que ainda não conhece, dá uma conferidinha como ficou aí. É isso mesmo, pessoal. É um rodízio de frutos do mar, sushi, sashimi e a picanha grelhada. Você senta ao lado da mesinha e vai pegando toda essa variedade de sushis que vai passando à vontade. Lembrando, ela é a única do litoral paranaense. Nossa esteira funciona de terça a sábado, período noturno, a partir das 7 horas. Lembrando, a gente não efetua reserva na esteira, é somente por hora de chegada. É claro, você não vai ficar de fora nessa, né? A equipe La Bodeguita está pronta e preparada para melhor atendê-los. Aguardamos a sua presença. E hoje eu inicio aqui no canal Fala Patrão aquelas entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Matinhos agora no ano de 2024. As entrevistas que eu prometi, elas estão iniciando hoje. Bom, o convidado de hoje é o pré-candidato Clécio Vidal. Nós fomos até o La Bodeguita. Almoçamos bem gostoso. Já gostaria de agradecer ao La Bodeguita, uma das melhores comidas que eu já provei. Sai daquele restaurante, La Bodeguita, é fantástico, você precisa conhecer se você ainda não conhece. E tô fazendo esse vídeo aqui de dentro do meu carro, que é para que você se sinta em casa, mas hoje o vídeo não é aqui não. Vamos comigo pro vídeo? Começando hoje a primeira entrevista com um pré-candidato à prefeitura de Matinhos. Vambora. Você está assistindo mais um vídeo do Fala Patrão. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E, estando em Matinhos, não se esqueça, a sua loja é o Shopping das Coisas. Uma loja cheia de variedades, enorme, com muito produto legal para você. Shopping das Coisas, na Avenida Paranaguá, número 223. Te espero lá. Clécio, que prazer em tê-lo aqui comigo nesse primeiro projeto, né, de entrevistar os pré-candidatos a prefeito aqui de Matinhos. Quiser dar o seu alô para quem vai estar nos assistindo, manda bala. Primeiramente, obrigado pelo convite, Álvaro. Eu acho que realmente é uma das formas de todo mundo participar, né, expor as ideias, deixar bem claro para a população o que cada um tem de pretensão quando chegar no cargo, né? Então, parabéns aí pelo projeto. Desde que você me falou, eu sempre falei, cara, bacana, gostei demais. Estamos aí para responder tudo que é pergunta. Legal, Clécio, legal. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Da onde vem essa vontade, esse desejo seu de se tornar prefeito de Matinhos? Olha, é uma série de questões que me levaram a enfrentar essa situação, porque não é uma situação confortável para ninguém participar de um pleito eleitoral, estar à frente e colocar a cara à disposição, né? Então, alguns pontos eu vou te dizer, assim. Primeiro, assim, aquela indignação que a gente via do matinhense em si, né? Nós temos um histórico de Matinhos que tinha o grupo A e o grupo B, durante muitos anos, família tal e família tal, e aquelas brigas políticas, e a gente via um grupo, um mandato, aí na outra eleição outro grupo, mas você via que eram as mesmas pessoas sempre, né? Então não tinha nenhuma figura nova na política. E há questionamento de muitos matinhenses, poxa vida, por que nunca vem uma pessoa diferente? Por que não vem ninguém de fora? Por que não vem uma pessoa do empresariado, alguém que tem uma pegada diferente dessa mesma política que vem sempre em Matinhos, né? E eu comecei a pensar sobre isso, né? Por quê? Porque aí coincidiu de um dia eu estar conversando com um vereador, questionei ele, né, sobre alguns aspectos, né, da gestão dele, uma crítica dura minha. E ele me respondeu assim, Clécio, bacana, né? Você tem razão, né? Algumas coisas, só que outras você não tem. Quanto pessoas boas aí, igual você, ficar aí atrás da sua mesa, não querendo se disponibilizar, vai continuar a mesma coisa. É muito fácil você falar sem você participar. E aquela conversa mexeu comigo.
E eu pensei que realmente o ser humano, né, tem uma facilidade de criticar. Mas na hora de fazer a gente pensa, poxa vida, eu não vou cuidar das minhas coisas, vou ficar numa zona de conforto. E comecei a pensar muito sobre isso, sobre a gente se colocar à disposição, se colocar para fazer algo diferente, pelo menos para ser uma opção para o povo de algo diferente. Então, essas coisas me levaram a querer ser o prefeito de Matinhos, por entender que eu tenho muito a contribuir, a minha profissão, a facilidade que eu tenho de gestão, e por que não colocar à disposição do povo? Por que colocar só na iniciativa privada, só nas minhas coisas? Então essa foi uma das questões que me levaram a participar, entrar na política de Matinhos. Quando você fala da sua formação, você está falando exatamente do quê? Porque eu te conheço, mas muita gente não te conhece. A minha formação é arquiteto e urbanista, né? Então, sempre trabalhei nessa área e as pessoas confundem. Às vezes o arquiteto faz decoração, o arquiteto faz projeto de prédios. Você fica arrumando vasinho. Então. Então o pessoal confunde. Mas a minha formação foi o seguinte, quando eu me formei em arquitetura e urbanismo, primeiramente eu fui trabalhar na construção civil. Fiquei 4, 5 anos na construção civil. E teve um período que eu trabalhei numa prefeitura de Fazenda Rio Grande, trabalhando com o quê? Com urbanismo. Eu trabalhei muito tempo sendo projetista de galeria de redes fluviais. Trabalhei com projetos de drenagem no município de Fazenda Rio Grande. Então, trabalhei bastante tempo nessa área de infraestrutura da cidade. E vendo Matinhos, principalmente nos dias desse mês, eu vi que realmente eu tenho muito a contribuir. Então, eu acredito que é interessante ter um arquiteto que planeja cidades à frente de uma cidade. Nós tivemos um exemplo em Curitiba de um arquiteto que foi prefeito de Curitiba, que fez um excelente mandato, né? O Jaime Lerner foi um excelente nome da política aí na cidade de Curitiba. E por que não Matinhos também não ter um arquiteto à frente da prefeitura? Como é que você enxerga Matinhos? Eu queria que você agora trouxesse para o lado o Clécio, a visão que o Clécio tem de Matinhos. Como que você enxerga Matinhos? Por exemplo, lá no interior do Paraná, a gente tem cidades que são capitais nacional da seda, a gente tem cidades conhecidas pelo comércio forte, cidades conhecidas por serem fortes na agricultura. Matinhos, como é que você enxerga Matinhos no cenário do estado do Paraná? Rapaz, eu enxergo Matinhos como uma cidade que tem uma das melhores condições do estado do Paraná. Eu digo assim, eu enxergo Matinhos como uma cidade que está sendo subutilizada. Nós temos aí muito forte a construção civil e temos a parte da temporada, que é forte também. Mas Matinhos pode muito mais que isso, né? Então por isso que eu falo subutilizada, Álvaro. Por exemplo, nós nunca tivemos um trabalho voltado para o turismo aqui. Ela é uma cidade que ela não é turística hoje. Ela tem, sim, o potencial de se tornar. Mas para isso nós precisamos aprender a explorar e atrair investidores nessa área. Na área do ecoturismo, na área do turismo, na área dos resorts. Por que não Matinhos? Sendo que Matinhos tem uma condição especial para isso, né? A Mata Atlântica, nossa localização geográfica facilitaria muito para que a gente trouxesse esses investimentos para cá. Então, assim, a minha visão e o que me deixa indignado é que Matinhos está muito aquém do que ela poderia ser. Mas muito mesmo. Dá para melhorar e muito. Certo. Vamos para uma primeira pergunta aqui. Escolhe um papelzinho. Eu que tenho que escolher aí? Vamos lá. Tira aí, vamos ver que número que é. Pode me falar o número. Vamos aqui. É o número? Número 2. Beleza. Como você pretende melhorar a infraestrutura de ruas, avenidas e acessos e também o transporte público na cidade, considerando agora a construção da ponte de Guaratuba-Matinhos? A ponte vai trazer uma nova realidade, uma realidade inclusive de agora nós podemos ter ligação intermunicipal. O que você pensa disso?
Assim, Matinhos eu vejo como... Aí eu vou trazer um pouquinho de planejamento urbano, né? O que eu vejo Matinhos, e a gente ouve, né? Nós temos muitos imóveis de uns valores elevados em Matinhos. A gente chega a ter apartamento de 15 milhões aqui no município de Matinhos. Qual que é o carro de um cara que tem um apartamento de 15 milhões? Normalmente é um carro bom, um carro baixo, né? Aqueles carros esportivos. E a gente vê que ele não consegue chegar hoje com um carro desses num apartamento por conta das ruas, né? Então esse é um aspecto. A gente precisa investir mais na infraestrutura viária do nosso município, que são a parte básica de pavimentação, de calçadas. Calçadas principalmente nós não temos, né? E outro gargalo é o seguinte, que você fala de mobilidade urbana, que é a parte da ponte. Nós temos a ponte, que ela vem duplicada, e aí é o primeiro gargalo que a gente tem. Quando ela atravessa para o lado de cá, nós temos um trecho ainda que ela não está duplicada, até onde está a JK, que continua duplicada e vai até ali a questão na altura da prefeitura. Nós teríamos que já iniciar um projeto e buscar recursos do governo federal para duplicar esse pedaço da ponte até o início da JK, e de onde a JK terminou da prefeitura até o início da cidade, a entrada da cidade. Nós precisamos ter um portal, nós precisamos ter uma entrada duplicada da cidade para que esse fluxo aconteça. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam o governo, poxa, fez uma duplicação no meio e ficou esses dois gargalos, essas duas afunilamentos, que é a entrada da cidade e a saída. Mas o governo do estado já tem um projeto em andamento da duplicação da ponte até a JK. E já tem estudos também dessa entrada da cidade. Então, como administrador, como planejamento urbano, nós temos que atacar nessas duas frentes. Projetos da entrada da cidade, resolver esses dois gargalos, e a infraestrutura urbana, malha viária, né, que a gente pode também buscar recursos do governo do estado para fazer aqui em Matinhos. Nós, quando pensamos em Matinhos, na maioria das vezes a gente pensa na população próxima à praia. Mas a gente tem uma cidade que se expandiu grandemente em direção à Mata Atlântica. E aí nós temos todos os outros bairros. Você conhece a demanda da população desses bairros? Conheço, Álvaro. Isso é uma situação assim que a gente vê muitos investimentos, e eu acho que é uma dor desse povo que mora lá, porque você vê muitos investimentos na praia pelo governo do estado. Eu não discordo que tem que fazer. Esse é o governo do estado melhorando a praia. Qual que é a responsabilidade do gestor? Levar a qualidade de vida para essas pessoas que tem lá. Hoje, se você pegar e andar nos balneários e entrar para dentro, a grande maioria, ele não tem a infraestrutura básica. É ruim de você andar de carro, em alguns lugares você não chega, muita invasão, ocupação irregular, terrenos irregulares, brigas judiciais que a prefeitura não consegue resolver, gerando uma qualidade de vida horrível para essas pessoas, né? Elas não têm luz, elas têm gato, ligação de água clandestina. Aí, depois nós vamos falar do plano diretor, mas aí que entra essa mudança do plano diretor. Ele já identificou essas áreas e ela tem, aí gera uma lei que possibilita você intervir nisso. Porque, no meu pensamento, assim, é óbvio que o turismo e essa parte mais nobre, a gente precisa investir. Mas esse daí é para gerar riqueza. Para investir aonde? Nessa parte mais necessitada de Matinhos, né? Continua sobre o plano diretor, vai lá, vai no mesmo raciocínio. Por que eu digo isso? O plano diretor, ele é um plano, o nome é um pouco sugestivo. O diretor, ele direciona qual o crescimento da cidade. As pessoas pensam que é só sobre altura de prédio. Quando se fala em plano diretor, é altura de prédio. E não é só isso, né? Nós temos o plano de mobilidade urbana. Vamos pegar um bairro melhor que nós temos de Matinhos, que é Caiobá. Eu desafio você pegar e andar fora a orla, né, ali para dentro, 4 quadras numa sequência que você consiga andar em calçada. Você não consegue, porque nós não temos padronização de calçadas e não temos uma sequência de calçadas. Isso, quando você vai para os bairros,
é muito pior. Então o plano diretor, ele vem para normatizar e para criar mecanismos de resolver isso. Mecanismo para resolver a regularização fundiária de uma forma mais rápida, conseguir levar luz e água para aquela população que hoje não tem, e a mobilidade urbana, calçadas, infraestrutura, galerias de redes fluviais que nunca foram feitas no município. Então é uma série de coisas que o plano prevê e a gente consegue direcionar o crescimento da cidade. Os grandes opositores ao plano diretor, a oposição deles é por causa de prédio. Quando eu olho para a Praia Mansa, eu fico pensando assim, a Praia Mansa só tem prédio alto. A Praia Mansa tem prédios altos. E eu não consigo ver o problema da Praia Mansa. Olha, eu já tive várias reuniões no passado, quando eu fui diretor de urbanismo, na gestão passada. Eu tive algumas reuniões relacionadas a isso. Aí a gente vê vários interesses que barram, e até em questões políticas, Álvaro, que tentam barrar o plano diretor. Alguns são idealistas, extremistas da esquerda, que defendem não pode porque vai alterar o clima, não pode porque vai desmatar, porque vai gerar muita população. E alguns, a gente ouve até pessoas, não, porque não pode aumentar, vai ter muita gente, né? E daí até eu ouvi assim, não, Clécio, como que vocês vão querer permitir construção de prédio em tal região de 15 a 20 andares, se lá não tem estrutura de água, esgoto para andar? E a minha resposta para isso foi o seguinte, mas não existe cidade que você faça primeiro a infraestrutura para depois o crescimento. O normal das cidades é o crescimento, você permite que seja construído, e quando as construções começam a construir, ou seja, você delimitou que para lá vai ser prédios maiores. Quando elas começam a acontecer, a infraestrutura vai na sequência, com ampliação de rede de água, ampliação de rede de esgoto. Ou seja, o investimento em infraestrutura atende à demanda do lugar. Exatamente. E não uma possibilidade futura. Vamos gastar, vamos fazer rede de esgoto para um prédio de 20 andares num lugar onde não tem nenhum prédio. É só gasto, desperdício de dinheiro público. Foi um dos questionamentos que eles falaram. Não tem, mas não existe, sempre foi assim. A cidade começa a crescer e a expansão e as infraestruturas vão na sequência atrás, é normal. Esse é o fluxo da cidade. Vamos lá. Mais uma. Puxar mais uma. Tá tudo, parece que na sequência, 3. Quais são suas propostas, Clécio, para a saúde da nossa cidade, especialmente diante dos desafios de, em pleno 2024, nós ainda não temos um hospital e Matinhos não tem sequer uma farmácia particular aberta 24 horas. Ou seja, quais são suas propostas para a saúde? O que você olha para a saúde de Matinhos e arrepia os cabelos pensar que em 2024, uma cidade, a principal cidade de praia do estado do Paraná, não tem uma farmácia aberta de madrugada se o filho tiver com febre e não tem um hospital. Não tem. Álvaro, quando a gente fala em gestão, na minha cabeça, né? Prioridade zero para mim, zero, eu acho que para o município de Matinhos é a saúde. Se você pegar e vai investigar, e vai no UPA e vai ver o que essas pessoas sofrem para subir a serra, problemas de ônibus que não levam, que precisam fazer consultas em outras cidades, cordão de madrugada, filas, o povo sofre demais com isso. Então, prioridade zero é a saúde. Quando falaram no hospital, quando eu falei do hospital na campanha passada, a gente tinha uma ideia, eu tinha uma ideia no hospital, conversei com vários deputados, várias pessoas que já fizeram em outras cidades. E acho que caberia muito bem em Matinhos. Ali onde era o antigo hospital, refazer aquela construção, mas não um hospital gigante, um hospital de médio porte, porque é o que a nossa cidade precisa. E esse hospital teria que ser, sim, uma parceria público-privada. Por quê? Hoje, se você perguntar a qualquer gestor, eu já conversei com alguns sobre isso, o hospital é inviável para a cidade, é inviável para o gestor, é inviável porque o município não consegue pagar essa conta. É uma conta alta.
E a forma de resolver isso é o público-privado, que funciona muito bem. Já tem alguns períodos que ele está funcionando em algumas cidades. O que é? Uma empresa terceirizada particular que monta esse hospital, a gente terceiriza, eles fazem um atendimento particular, que atenderiam Unimed particular, convênios, tudo, e uma ala para atender a parte do município. Então, um hospital médio porte, bem estruturado, público-privado atendendo nosso SUS, e junto com ele a gente terceirizar ou passar a responsabilidade para eles fazer a questão da UPA também. Então esses 2 pontos aí principalmente atenderia a demanda na cidade. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. Como conseguir atrair o investidor, essa rede, esse investidor privado, se o que o investidor privado busca é retorno financeiro? Como conseguir atraí-lo para Matinhos se ele tem dinheiro para construir esse hospital e tem um terreno disponível tanto em Matinhos como em Balneário Camboriú? Ele vai optar por construir em Balneário Camboriú, porque a demanda de atendimento particular será muito maior e a lucratividade do hospital também. Como contornar essa situação? Aí que eu te falo. Para o município é uma máquina pesada, porque ela vai atender quem? As pessoas de baixa renda. Para o investidor é um negócio altamente rentável, porque nós temos aqui em Matinhos o povo de Balneário Camboriú, ou o povo que tem um pouquinho mais renda, vem para cá. Eles não têm atendimento nenhum para nenhum plano. Então o que sustenta esse empresário? E essa conta eu já conversei, essa conta fecha. É muito rentável para alguém fazer isso. Por quê? Se você analisar o histórico de Matinhos e você conversar com várias pessoas, tem muitas pessoas acima de 60 anos que gostariam muito de morar para cá. A qualidade de vida é melhor, indicação médica é melhor para eles por conta do clima e tal, e não vem por quê? Porque não tem um hospital, não tem um atendimento, precisam de um acompanhamento. Então a gente teria 2 coisas ali. Primeiro, existem pessoas em Matinhos morando que usariam muito o hospital. A gente sobe para Curitiba para fazer esse atendimento, faria aqui. E outras são as pessoas novas que viriam e se instalariam em Matinhos por conta que o hospital existe, né? Vamos lá. Mais uma. Só falta ser a 4. Vai na sequência. 24. Meu Deus. 24. Vamos lá. 24. Pergunta número 24. Como fortalecer a produção industrial em nosso município? Que tipo de indústrias e atividades buscar e como atraí-las? A questão é, nós estamos no meio da Mata Atlântica. Então a gente procura minimizar os impactos ambientais que as nossas atividades geram. Mas pensar que é impossível ter indústria só porque nós estamos na beira da praia, isso é um completo absurdo de gente que não deseja desenvolvimento. Então, existem indústrias que podem ser atraídas para cá. Quais e como atraí-las? Olha, quando a gente fala em indústrias, as pessoas pensam assim, indústria... Chaminé e fumaça. Mas vamos falar de uma indústria que não é uma indústria, é a indústria do turismo. É uma indústria de turismo, né? Não é praticamente... Não é uma fábrica. Não é uma fábrica e não é algo que produz, né? Mas a indústria do turismo, nós temos um parque fantástico, Saint-Hilaire, que o município não consegue conter nem a invasão que está acontecendo nele, e o desmatamento. Nós temos vários morros, nós temos várias belezas naturais que não são exploradas. Primeiramente, assim, Matinhos tem uma fama muito ruim com relação à forma que a política sempre vem sendo tocada. Quando a gente consegue mudar esse disco, imprimir uma gestão séria, que tenha conexão com essas pessoas, a gente consegue trazer indústrias para fazer isso. Terceirizando, por exemplo, olha, uma simples ideia, já aconteceu isso. Pessoas interessadas em cuidar do parque inteiro. A prefeitura, você não tem condição de cuidar do parque, eu cuido do parque, eu monitoro, eu faço tudo, em contrapartida eu quero explorar.
eu quero montar passeios de carro elétrico no meio da selva, eu quero montar um teleférico, eu quero fazer uma pista de salto de parapente. Existe uma série de coisas, de possibilidades que a gente pode fazer. Quando a gente começa a fazer isso, na sequência, vem resort, vem a infraestrutura de hoteleira, vem a estrutura do ramo alimentício e algumas indústrias também, que a gente fala de porte menor, para atender isso. Fábricas, pequenas fábricas que não são de poluentes. Tecnologia, vestimenta. E agora com essa ligação da ponte e essas duplicações que nós temos aqui, nós estamos numa rota, inclusive, viável para exportação e importação. Exatamente. Então, por isso que eu falei lá no começo que Matinhos é uma cidade que ela está sendo... ganhando de presente uma nova possibilidade de reescrever a história. Ela tem uma possibilidade imensa que não está sendo. É uma carreta muito grande que não está carregando nada. Ela pode muito mais, a cidade de Matinhos. A gente vê várias cidades, o pessoal compara muito, mas Balneário Camboriú com a gente. Nós estamos muito atrás, não de Balneário, de Santa Catarina, né? Porque você vê que lá o povo investe nessas coisas e atrai o turismo. Até para deixar assim bem claro, sim, o estado do Paraná está à frente de Santa Catarina na questão da agroindústria, mas no turismo Santa Catarina dá um baile na gente. Exatamente. Então o que acontece? Vamos falar disso aí. A agroindústria é o que gera a riqueza no nosso país, né? E aonde que esses caras do Paraná às vezes gastam dinheiro? Lá em Santa Catarina. Santa Catarina. E por que não em Matinhos? Por que nós não conseguimos nunca atrair como você disse, resort? Porque a Ferrari não consegue chegar e subir no prédio da Golpar. Então, assim, nós temos aí um momento na cidade de Matinhos que é histórico, é um momento chave para o próximo gestor. Nós tivemos mais de 500 milhões... Últimos 5 minutos. Mais de 500 milhões de investimentos. E onde que a cidade está acompanhando esse crescimento? Precisa acompanhar para que a gente possa... Como que você pensa em dar continuidade nisso que o Ratinho começou? Eu vou ficar aqui elogiando o Ratinho e tomar seu tempo, eu não vou, mas merece muitos elogios. Agora, ele deu o primeiro passo. A revitalização da orla, o aumento da quantidade de areia, melhora dos acessos, trazendo para a gente duplicações, ponte. Como continuar isso para que Matinhos mude definitivamente a sua história? Você veja, Álvaro, eu tenho falado muito nisso, né, nas vezes quando eu falo em lives ou alguns pronunciamentos meus, que é a questão de você montar uma equipe técnica. E por que eu falo de uma equipe técnica e não, às vezes, um apadrinhamento político, que isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da cidade? Como continuar? Primeiro, já estamos atrasados. O governo do estado, ele fez a microdrenagem 26 quilômetros na cidade, só que eles têm um projeto da cidade inteira. Por que nós já não pegamos e não entramos, e não, com a nossa equipe técnica, já não continuou essa drenagem? Porque a gente fala que é um problema difícil de se resolver, mas nada foi feito. Então, começa daí, uma boa equipe técnica para desenvolver projetos e dar continuidade em tudo. Hoje tem muitos recursos no governo do estado, eu conversei já com eles, Matinhos tem portas abertas com esse governador. O governador é apaixonado em Matinhos pelo que está fazendo. O que você fizer de projeto, eles vão trazer recursos. Então, assim, nós não temos nenhum projeto lá. Projetos básicos, por exemplo, tem no governo do estado, tem um plano para você fazer calçadas, tem um plano de pavimentação. A gente não precisa fazer só com os recursos da cidade, mas para isso a gente precisa ter boas pessoas, equipe técnica qualificada para que consiga fazer faça o projeto, apresente lá e traga o recurso. Equipe técnica e um relacionamento com o governo. Põe a pastinha debaixo do braço, vai lá e consegue o recurso. Nós precisamos disso. Como pré-candidato a prefeito da cidade de Matinhos, você tem aí seus últimos minutos para... A gente sabe que ainda não se pede voto, a lei eleitoral hoje, ninguém pode pedir voto, nós não estamos em eleição ainda, mas nós estamos contando de sonhos. Então, quiser se despedir das pessoas aí, terminando sobre os seus sonhos, fica à vontade. Olha, Álvaro, meu sonho sempre foi deixar um legado. A gente vê
é muito ruim você ser chamado de político hoje, né? A gente vê um histórico assim, de maus políticos estragando a profissão ou o afazer do político. Então, quando fala assim, Clécio, mas por que você quer? Porque assim, Matinhos precisa mudar a mentalidade das pessoas, precisa mudar essa questão desses políticos que vieram durante muitos anos desse mesmo jeito, de uma cidade pequena. E o meu sonho é deixar o legado, deixar algo melhor, fazer algo, participar dessa gestão e deixar uma boa impressão na cidade. Que existem políticos que consigam fazer a coisa certa, consigam deixar um legado, deixar uma cidade melhor para os nossos filhos. E mudar também um pouco, né, esse estigma de que todo político não presta. Existem pessoas boas na política, sim. Infelizmente são a minoria, né? E eu queria participar aumentando um pouquinho esse número de bons políticos na política. Que joia! Foi um prazer estar conversando com você e que Deus possa abençoar Matinhos e colocar... É interessante dizer isso, né? Mas eu não posso fugir desse meu princípio de acreditar que, na verdade, Deus governa o universo. Então que o governo dele possa... Que o governo dele possa mover todas as peças para que a gente possa aproveitar esse novo período aí de desenvolvimento e que Matinhos possa crescer e que a vida da população local fique melhor na próxima gestão. Amém. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Clécio. Olá, Alvarão. Vamos comer, né? Vamos! Essa é a Cláudia. A Cláudia está buscando um imóvel na praia. Ela quer encontrar a casa dos seus sonhos. Entrou nos sites das principais imobiliárias e buscou, e buscou, e buscou, e buscou. Não encontrando no primeiro, entrou em outros sites e tentou de todas as maneiras encontrar o melhor imóvel que se adequasse às suas condições. Ligou, marcou, agendou a visita, mas precisou esperar alguns dias. O que a Cláudia não sabe é que a Simone também está procurando um imóvel na praia, mas ela encontrou o Álvaro Caetano, o corretor da praia. E aí foi fácil. Ele encontrou o imóvel e entregou para ela a realização do seu sonho de ter uma casa na praia. E você também pode repetir a história da Simone. Faz contato comigo que eu já estou te esperando.